Vamos falar de um tema mais leve, por exemplo, a fuga de Mossoró, que agora não recuperaram o Deizinho e o Tatu. O Ministério da Justiça anunciou que vai encerrar a atuação da Força Nacional na operação de busca aos 2 fugitivos do Presídio Federal de Mossoró. Jogou a toalha. Segundo o jornal O Estadão, o foco agora será em ações de inteligência para tentar capturar os detentos que estão foragidos há 44 dias. Porque com 111 homens e 20 viaturas, o custo dessa Força Nacional ficou em torno de R$1.300.000, só com o pagamento de diárias aos agentes, porque isso aí começou no dia 23 de fevereiro. Nesta nova fase da operação, as autoridades apostam, haja otimismo, hein, que ao rastrear a movimentação dos membros do Comando Vermelho local, será possível chegar aos 2 criminosos. Doutora Raquel Galinatti, ou como costumavam dizer, né? Doutora Delegada Raquel Galinatti. Cadê o André do Rap? Lembra do André do Rap? Que se beneficiou de um habeas corpus, concedendo a ele uma liberdade provisória, foi cassado em 24 horas, dessas 24 horas ele desapareceu. Esquecemos dele? Não tem força-tarefa para recuperá-lo? Por que devemos ter esse mesmo otimismo agora? Então, o crime organizado, nós tivemos aí, minha querida doutora Raquel Galinatti, a questão do Rio de Janeiro, envolvimento, a princípio, embora exista a presunção da inocência, o delegado-geral de polícia envolvido. Assim apontou a Polícia Federal. Um deputado federal envolvido. Um conselheiro do Tribunal de Contas, um policial militar de elite do BOP. Lembra aqueles filmes que assistimos do BOP? Como é que chamava? Tropa de Elite. Tropa de Elite. Que elite, hein? Então, e o crime organizado entrando seus tentáculos nos graus mais elevados da administração pública. Eu pergunto para você, e você, em primeiro lugar, tem expectativa, né? Esperança temos, mas será que temos expectativa? E aí eu te pergunto, como fica isso e como um sintoma do poder que o crime organizado hoje tem? Existem várias nuances que a gente pode analisar. Primeiro, uma completa atrapalhada. Ali foi uma inabilidade, realmente uma falta de conhecimento em polícia judiciária e investigação. A gente sabe muito bem que o lapso temporal, quanto mais se distancia do fato criminoso, no caso da fuga, muito mais difícil será conseguirmos colher o conjunto probatório para podermos ali ter lastros para conseguirmos percorrer o caminho do crime e identificar onde estão esses fugitivos. Primeiro que me parece, eu custa acreditar que foi culpa, uma inabilidade, uma imprudência, uma negligência, uma imperícia. Parece algo doloso essa incompetência. A incompetência da falta de estrutura, a incompetência da falta de estratégia adequada, primeiramente para poder não permitir uma fuga atrapalhada. Atrapalhada porque a gente percebe que não tinham câmeras funcionando no monitoramento e após a fuga, não satisfeitos, fizeram força-tarefa. Claro que deveriam ser utilizadas as polícias locais, mas isso é óbvio que deveriam ser utilizada a polícia militar local, a polícia civil, claro, no apoio, porque são essas polícias que têm conhecimento do mapeamento do local, de toda a situação em região que foi empregada a fuga desses marginais. Mas quando você fala também do Rio de Janeiro, a gente tem que lembrar que é muito triste que a gente perceba, através de delação premiada, que foram apontados integrantes de instituições de Estado, sejam elas o Parlamento Federal, o Tribunal de Contas e Polícia Judiciária, a Polícia Civil do Rio de Janeiro. Mas ainda não podemos ser precipitados para que a gente possa ter uma robustez para que essa delação realmente seja válida. A gente tem que fazer o link com outras provas para que a gente aí sim tenha
é realmente o juízo de valor a respeito do que está acontecendo ali no Rio de Janeiro, mas é um passo também positivo que finalmente parece que essa trama está desenrolando para um desfecho, para um final, para a identificação tanto do mandante, dos autores do crime. Mas é uma palhaçada como se trata a segurança pública aqui no Brasil. A falta de estrutura. O Ministério da Justiça e Segurança, ele tem a obrigação, através do SUSP, do Sistema Único de Segurança, interligar as informações entre todas as polícias da Federação. E a gente vê esse amadorismo no que tange a segurança pública. E só a população fica cada vez mais desprotegida, cada vez mais descrédula com o Estado. Daniel José, como é que você vê a facilidade com que eles fugiram e a dificuldade de recapturá-los? Agora são, Daniel José, queria te dar uma informação importante, são 14 horas e 29 minutos, você acredita? Pô, maravilha. Como é que você vê isso? Olha, a gente precisa fazer... A Polícia Federal precisa fazer uma investigação profunda para entender o que aconteceu de fato, porque é muito difícil de acreditar que tenha sido um grande acidente e que tantas variáveis tão complexas tenham se alinhado em um momento único para que essa fuga de 2 pessoas que estavam em regime fechado e sem comunicação entre si conseguissem fazer essa fuga. Então, precisa de uma investigação profunda, sobretudo em se tratando de um sistema de prisão federal que é de altíssima segurança e que custa aproximadamente R$35 mil por mês por prisioneiro, né, por carcerário. Então, esse é um sistema extremamente robusto e que deveria ser a prova de qualquer tipo de risco, né, de fuga, né, e não foi o que aconteceu. Há 2 semanas atrás, a gente debateu aqui no Linha justamente um anúncio do Lewandowski anúncio de reforços, né, nessa frente para tentar recuperar esses 2 prisioneiros, né? Esses 2 foragidos. Então, naquela ocasião, eu falei, poxa, não faz nenhum sentido reforçar agora, depois de um mês em que eles já tinham escapado, sabe-se lá onde vão estar. Pode estar em qualquer lugar do mundo, pode estar no Paraguai, na Bolívia, pode estar, enfim, do outro lado do planeta. Então, não tem por que reforçar equipes ali locais para tentar revirar ainda mais a região. Precisa ter um trabalho sério de inteligência. Isso, aliás, deveria ter sido feito desde o primeiro dia. Se eles vão empregar agora o uso da inteligência, né, a gente estava até conversando aqui antes com o Wilsinho, o que eles estavam empregando antes, né? O que eles estavam usando antes de usar a inteligência? Antes eles usavam fax, agora eles vão usar a internet. Exatamente. Então, assim, é uma coisa inacreditável, assim, o nível de amadorismo e do quão longe está do que deveria ser o estado da arte, assim, do que deveria ser o nível mais avançado de técnica e precisão para a recuperação de foragidos, né? Então, finalmente, né, depois de 2 semanas de um anúncio de reforços de time, eles estão redirecionando a sua estratégia e eu torço para que eles consigam encontrar, mesmo sabendo que isso vai ser muito difícil de acontecer, porque nessa altura do campeonato, esses 2 foragidos já vão estar muito, muito longe e eles têm um apoio maciço aí de todo o Comando Vermelho, de todas as organizações do crime organizado, que muitas vezes são mais organizadas até do que o Estado, né? Agora, meu querido Wilson Pedroso, conhecido carinhosamente pelos amigos, entre os quais me incluo, como Wilsinho. Wilson Pedroso, a empresa que fazia a manutenção do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró, que tem um faturamento de 192 milhões por ano, estava em nome de um laranja que mora numa cidade satélite de Brasília, dentro de um modesto barracão, ou seja, uma pessoa que está lá só emprestando o nome, às vezes nem sabe que emprestou esse nome. Essa empresa fez um serviço marreta em que você consegue, com uma colher, separar ali a lâmpada que está embutida e em cima tem telha. Depois tem um barracão ao lado do qual tinha um tesourão e o barracão não estava trancado porque estava em reforma o presídio e com esse tesourão eles cortaram a cerca e saíram. Capê, você é mais inteligente que isso. Não, mas você não acredita numa história dessa, né, Capê? Você não acredita numa história dessa, né, Capê? Não, mas mesmo que tenha sido negligência,
Olha a empresa que foi contratada, provavelmente com fraude em licitação, superfaturamento, para tomar conta de um presídio de segurança máxima. E depois o sentinela fica treinando tiro na pedra. Os caras saíram, tiraram a lâmpada e saíram pelo telhado, pela telha. Então, é mais fácil sair do que recuperar o preso. Isso é algum seriado dos Trapalhões que você está narrando para mim. Não é possível que isso aconteceu em Mossoró. Isso aconteceu em Mossoró? Isso acontece no Brasil, não em Mossoró. Brincadeiras à parte. Tem 2 assuntos aqui importantes. Um é a história da inteligência. Daniel José tratou bem. Pelo amor de Deus, falar que vai usar a inteligência agora, depois de 44 dias de operação, é lamentável. É lamentável. Colocaram 100 policiais, que eu acho, viu, Alemão? Depois dá uma olhada, mas eu acho que é mais. Porque o ministro, que eu não vou desrespeitar, porque o ministro Lewandowski pegou uma batata quente, mas há 2 semanas ele visitou o presídio e disse que ia aumentar o número de policiais na operação. Só que a região é de difícil acesso. Se você mostrar as imagens do ministro sobrevoando, é muita mata. Não é um cachorro desse único, ou 2 cachorros, ou 3 cachorros. Olha o tamanho, olha a quantidade de mata. Como que um cachorro, 2 cachorros vão ter condições de recuperar 2 detentos? Por quê? Capês, agora 2 detentos. Porque quando eles saíram, Capês, eles já tinham toda a operação de resgate deles programada. Os 2 não saem de uma penitenciária de segurança máxima se não tiver uma operação de resgate, não sei se eles fazem parte do PCC ou do Comando Vermelho, de resgate deles 2. Difícil. Há 30 dias, há 15 dias, eu já achava dificilmente a recuperação esses dois detentos. Mas você deu um destaque importante. Muito se fala na captura dos detentos, mas não se fala nas apurações da causa da fuga deles. Porque isso, além da falta de inteligência, também é muito estranho. Empresa com laranja, saída com... com garfo não, com uma colher. Tesourão. Tesourão. O guarda, em vez de estar vigiando o pátio da penitenciária, está dando tiro numa pedra. É tudo muito estranho, Capês. Se eles fizerem uma investigação séria dessa empresa, ela sim pode ser o fio da meada da solução final desse problema. Deixando claro o seguinte, o tiro na pedra, claro que não tem uma relação direta com a fuga, não é? Eles fugiram à noite, houve troca de turno, provavelmente não tinha nem sentinela naquele horário. Mas nós estamos mostrando o seguinte... Para que aquele tiro naquela pedra? Qual é o objetivo? Isso mostra falta de seriedade. Agora, E gastando dinheiro público, né? Porque a bala e a ferramenta e a arma que ele usa não é de uso pessoal. É uso restrito para ele fazer a segurança da penitenciária. E é o Estado que está pagando, ele está lá brincando, acertando a pedra. Porque não tem nenhuma justificativa aquele vídeo, se o Alemão puder mostrar. Aí é o seguinte, só para informar, você está correto, Wilson. A Força Nacional tinha uns 111 homens, mas toda a força-tarefa, que envolve Polícia Federal, Polícia Militar, etc., chega a mais de 600 homens. Isso, mais de 600 homens para 2 criminosos delinquentes que saíram caminhando aí calmamente pelo presídio. Agora, Mônica, eu queria ouvir você, Mônica, e pedir à nossa produção que colocasse imagens do presídio, enquanto a doutora Mônica Rosenberg fala, para ver que não é possível... Olha a facilidade que eles saíram, olha os muros altos, o que tem esses 2 aí, o Tatu e o Deizinho. Vai, Mônica, eu quero te ouvir, enquanto isso, nosso espectador que tem acesso à imagem vai olhando o tamanho do presídio e a facilidade que eles... Sorte que saíram só 2. Pois é, justamente... Olha tirando lá. O Wilson abordou exatamente o que eu ia falar, que o foco está sendo muito intenso, tanto em termos de gasto, quanto em termos de energia e de cobertura, em relação a essa captura, essa busca de captura, e pouco intenso em relação a ações de prevenção. O que está sendo feito não só para entender o que houve, mas para evitar que isso se repita. Porque essa é a grande questão, que nunca mais aconteça. É um presídio de segurança máxima. É importantíssimo que nós estejamos tranquilos de que não vai haver novas fugas, ninguém mais não vai ter tatu voando, saindo pelo teto. E
a fala justamente do Ministério me chocou muito. Eu me lembro quando a primeira fala do ministro foi de passar pano. Foi uma fala de dizer, não, era carnaval, veja bem, não estavam prestando atenção. E é importantíssimo que a fala seja, nós vamos tomar providências, nunca mais isso vai se repetir, nós vamos tomar todos os cuidados. Desculpe, fico até nervosa com isso. Vamos tomar todos os cuidados para que não haja novas fugas, nem neste presídio, nem em nenhum. Isso é o que nós queremos ouvir. Que sejam capturados seria ótimo, mas é mais importante ter certeza de que isso não vai se repetir. E só para, assim, eu acho que uma informação que é importante é que quando eu falei do valor de quanto custa para o Estado, né, para o governo federal, cada prisioneiro, eu vi que os meus colegas aqui ficaram meio assustados, porque R$35 mil por mês. Eu fui checar no estudo do CNJ, é exatamente isso. São R$35 mil que são gastos por preso, por mês, nas prisões federais. Isso equivale a pouco mais de 20 vezes o quanto é gasto nas prisões estaduais, que não são de... E na USP, você sabe o valor de um aluno da USP? Exatamente. Essa já é outra história, mas ainda é mais do que o dobro disso, quase. Mas, infelizmente, as pessoas não fazem a conta para entender o tamanho do quanto dos nossos recursos estão sendo empregados nessas instituições que têm falhado de uma forma bastante surpreendente. Não, e se isso é penitenciária de segurança máxima, fica imaginando as outras penitenciárias, né? Se da penitenciária máxima fogem 2 detentos e das outras, que não são consideradas de segurança máxima, é difícil. Agora, nós temos lei moderna da lei de drogas, combate ao narcotráfico, lei das organizações criminosas, lei dos crimes hediondos. E no Brasil a gente tem a sensação de que se resolve o problema de segurança jogando tinta no papel. Não adianta. Ali tinha um presídio de segurança máxima previsto na legislação para condenados por integrar organizações criminosas. E que adianta se o presídio de segurança máxima é feito dessa maneira, mantido dessa maneira, e dele é tão fácil fugir?